Qual é o problema, afinal? O preço da gasolina explodiu esse ano. Volta R$50. Clientes cobrando diferentes tributos, cada um de acordo com a sua própria lei. Olha lá, tá lá. 6.000 anos. Aonde chega essa granaiada toda aí, né? Boa pergunta. É roubo, sim. Podia resolver o problema de muita coisa. Eu não sei pra que serve. Será que é pouco dinheiro, corrupção ou incompetência mesmo? Vê a situação. Certo dia, Joaquim, mineiro de BH, chavequeiro dos aplicativos de encontro, decide enfim conhecer sua web namorada, Joaquina, lá do Rio de Janeiro, com quem ele conversa há 2 anos. Animado, fica bonitão, cheiroso, sem nem se preocupar se o perfil dela é verdadeiro ou não. A única preocupação dele é: será que o dinheiro da gasolina vai dar? Ele enche o tanque, calculando exatamente a distância e sai dirigindo feliz da vida, já pensando naquele beijo gostoso que vai dar quando encontrar com ela. Do nada, o carro que estava com o tanque cheio morre, pouco depois da metade do caminho. Aborrecido, o Joaquim xinga o pobre do carro, culpando ele por ter bebido mais do que devia. Mas, na verdade, existe outro responsável por beber quase metade do combustível. Sim, eles mesmos, os impostos. Mas será que eles são realmente os vilões dessa história? Os caminhos do dinheiro. Episódio 2. O imposto é o vilão? Pois é, meninos e meninas, o preço da gasolina explodiu esse ano. E para piorar, em cima desse aumento, tinha ali escondidinho o valor dos impostos. E aí você me diz: ai não, Nath, de novo, não aguento mais isso. Concordo. Quem que não adoraria gastar 1/3 a menos em quase tudo? Porque pensa, pra que serve imposto? Será que não dá pra acabar com eles? Eu sou a Natália Arcuri e essa série é pra você entender o caminho que o seu dinheiro faz entre sair da sua carteira e se transformar em impostos e como esse dinheiro é usado ou deveria ser usado, né? Imposto eu não sei explicar. Ai, deixa eu pensar. Olha lá, tá lá. Isso aí podia resolver o problema de muita coisa. Saúde, transporte, educação. Porque a única coisa que se poderia fazer é divulgar de uma forma melhor e mais didática como que isso está sendo usado. Deveria acabar, eu não sei pra que serve. Pra você entender melhor, eu vou começar do começo, tá? E o começo, faz tempo. Os relatos mais antigos dos tributos são da Mesopotâmia, de 4.000 a.C. A humanidade paga imposto há 6.000 anos. Só que naquela época a população pagava pro rei com comida ou trabalho. E tinha uma galera que pagava com a própria vida, indo pra guerra. O único benefício que elas recebiam era não perder a cabeça mesmo. Pensando bem, hoje até que não tá tão ruim assim, né? Quer que eu mande mais geral? É muito ruim. Complicado. Aqui no Brasil, o negócio começou assim que os portugueses desembarcaram por aqui e começaram a tirar o pau dos indígenas. Calma, gente, eu tô falando do pau-brasil, hein? 1/5 de tudo que era recolhido aqui era dado pra coroa portuguesa. Foi porque eu mereci! Um tributo carinhosamente apelidado de o Quinto dos Infernos. Tal qual um cunhado que entra na sua casa e pega a última latinha de cerveja, os portugueses acharam que era justo que 1/5 de toda a riqueza gerada na terra recém-descoberta fosse para as mãos da coroa portuguesa. E essa grana era para cuidar dos indígenas adoentados pelos vírus que os portugueses trouxeram na caravela? Não! Claro que não. Era tudo para bancar os banquetes, o conforto e o poder da monarquia portuguesa, meu bem. Ainda bem que isso tudo mudou, né? Só que não, né? Mais de 5 séculos depois, a riqueza gerada por aqui deixou as mãos da coroa de lá, mas continua nas mãos de alguns coroas por aqui. Hoje, os tributos teoricamente cumprem uma função essencial na nossa sociedade, mas a lógica continua a mesma. O dinheiro do povo, o meu, o seu, o nosso, é que banca o país. E por que tributos e não impostos? Os tributos, eles são gênero, né? Sendo que uma das espécies de tributos são os impostos. Então nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Dentro dessas contribuições especiais, nós vamos encontrar
uma gama de subdivisões. Cada tipo de tributo tem uma função específica. É confuso e por isso a gente vai ter que entrar pelos canos dos impostos, taxas e contribuições. Prometo que vai ser pro seu bem, tá? Mas prende a respiração, porque isso pode feder. Os impostos servem para encher os reservatórios dos cofres públicos e os gestores decidem onde a grana vai ser aplicada. Oremos, né? As taxas já têm um destino certo, que é o órgão que cobra. É um encanamento feito para cair no bolso dos serviços federais, estaduais e municipais. Por exemplo, quando você tira o passaporte, você paga uma taxa para a Polícia Federal. E ainda tem os tubos das contribuições especiais, como INSS, PIS, COFINS, que são tributos carimbados e já tem destino certo e obrigatório, como educação, saúde e previdência social. A grande questão no Brasil é que a gente tem 26 estados, mais o Distrito Federal, mais quase 5.600 municípios e o governo federal, e cada um deles tem um regramento para os impostos. Pois é, como você pode ver, o nosso sistema tributário, ou seja, a forma como os nossos impostos são organizados e cobrados, é um verdadeiro emaranhado de tubos e conexões que só sendo encanador dos bons para consertar. Não é o meu caso. Rapaz, vê a situação. O caminho que o dinheiro percorre do nosso bolso para o governo até voltar pra gente como benefício é um baita labirinto, composto por nada mais, nada menos que 92 tributos diferentes. Socorro, alguém me tira daqui. Jesus. Os Estados Unidos, por exemplo, têm 3 tributos principais: sobre renda, venda e propriedade. Ou seja, se você não entende nada de imposto, relaxa. Os gringos também não entendem. E por isso, eles têm só 3. Mas no Brasil, a confusão não é só por causa da quantidade de impostos que a gente tem, mas também por causa das regras. A gente tem aí vários entes cobrando diferentes tributos, cada um de acordo com a sua própria lei. Eu gosto muito do exemplo do ISS, que pode ser cobrado por cada um dos mais de 5.000 municípios que nós temos aqui no Brasil, cada um de acordo com a sua legislação, e às vezes para uma mesma prestação de serviços, um município pode entender que eu tenho que recolher o ISS para ele, o outro município pode entender que é ele o competente para cobrar. E toda essa insegurança jurídica, essa dúvida, essa complexidade vão fazendo com que os serviços mais básicos, mais essenciais do nosso dia a dia, um serviço de saúde, por exemplo, fiquem mais caros por conta, disso que muita gente chama de custo Brasil. Vamos abrir o nosso mapinha do Brasil para você visualizar melhor e também passar raiva. No Brasil, cada cidade e cada estado tem as suas regras próprias, incluindo os valores cobrados dos tributos. Os municípios são responsáveis por arrecadar impostos sobre serviços, o ISS, como atividade de cabeleireiros, por exemplo. Cada vez que você vai lá deixar suas mechas douradas, belíssimas, contribuem com um dinheirinho de imposto para sua cidade. Outro imposto famoso é o IPTU, para quem tem imóveis. Esses impostos têm regras e valores que variam de cidade para cidade, mas ele fica no cofrinho da sua cidade, para ser utilizado por lá mesmo, do jeito que os gestores municipais quiserem. Já o Estado é encarregado de cobrar e ficar com outros impostos, como o famoso ICMS, que é sobre mercadorias. O ICMS atualmente é o imposto que mais arrecada para os cofres públicos. Aí entra tudo que a gente compra: celular, maquiagem, pão, chiclete, banana e a gasolina. Boa parte do dinheiro que você paga na gasolina vira dinheiro no caixa do seu estado, sabia disso? E o governo federal? Não fica com nada, não? Relaxa, tem imposto para Brasília também, ou se tem. Um deles é o imposto de renda, que fica com até 22,5% do seu lucro da renda fixa ou até 27,5% do seu salário. Entendeu agora por que chamam o IR de leão? Então imagina essa quantidade toda de impostos, taxas, contribuições saindo de cada município, de cada estado, descendo pelo cano até chegar aonde? Isso mesmo,
no reservatório colossal dos cofres públicos, onde os nossos gestores distribuem conforme o orçamento aprovado na sua cidade, estado ou país. Esse orçamento normalmente é aprovado no ano anterior, já prevendo todos os gastos que o governo vai ter, desde os salários dos políticos até o quanto vai para cada área: saúde, educação, segurança. Tá confuso? Então, deixa eu pegar seu dinheiro. Não. Só para mostrar como isso funciona na prática. É roubo, sim. Calma que eu te devolvo já, tá? Prometo. Não sou o governo. Devia estar tudo na cadeia. Quando você compra qualquer coisa, tipo gasolina, você paga os famosos impostos embutidos, que são aqueles que você paga e nem vê. Lembra pouco tempo atrás, quando a gasolina bateu recorde? Apesar do aumento estar relacionado com a desvalorização do real, os impostos contribuíram bastante com isso. Coloca R$50 de álcool pra mim, por favor. Vamos pegar esses R$100 de gasolina e ver pra onde que ele vai? Vem comigo. Dos R$100 que você coloca, R$58 são de gasolina mesmo. Os outros R$42 são de impostos. Isso mesmo, 42 conto pelo cano para imposto. O Estado pega R$28 para ele, o chamado ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Esse dinheiro vai para gastar no próprio estado e também para distribuir para as cidades dele. Desses R$28, R$13,50 ficam no cofre estadual e R$4,50 vão para a cidade onde foi feita a compra. Por ser um imposto, ele não tem destino obrigatório. Ou seja, gestores estaduais e municipais escolhem como querem usar essa grana. Ainda sobraram R$14 daqueles 100 lá. Esses são os tributos PIS/COFINS, que entram naquela categoria de contribuições especiais. Lembra que essa categoria tem objetivo já marcado, carimbado? No caso do PIS/COFINS, o destino tem que ser Seguridade Social, ou seja, ações de melhoria na área de saúde, previdência e assistência social. Agora imagina, esse dinheiro sai de bombas do país todo. Só o PIS/COFINS arrecadou para o governo federal 384 bilhões de reais em 2021, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. E todo esse dinheiro passa pelos canos com destino a Brasília. Lá, em teoria, esse dinheiro teria que ir para projetos de bem-estar social em nível nacional, mas ele se junta a inúmeros outros tributos que o governo federal recebe. De todos esses recursos, o governo federal usa uma quantia para manter gastos básicos de funcionamento, como saúde, educação, infraestrutura, ou seja, abastecer o motor da economia. Captou? Abastecer? E uma parte volta para os estados e municípios. A quantia que cada um recebe varia da necessidade de cada um. E aí, com esse dinheiro que volta, a sua cidade pode pagar funcionários, como o médico que vai te atender no postinho de saúde, ou colocando asfalto naquela rua de terra que tanto precisa, né? Então, a União recolhe os seus impostos no caixa da União e ela vai administrar esse dinheiro para dar conta da prestação de serviços e bens para a população. O Estado é a mesma coisa e o município é a mesma coisa. Uma vez que o dinheiro entra, ele, em geral, é automaticamente aplicado e vai sendo liberado, vai sendo usado conforme vão chegando as despesas para pagar. E aí, qual foi a mudança que o governo federal fez para tentar contornar o preço absurdo da gasolina? Ele zerou esses impostos federais e limitou que os estados cobrassem ICMS de até 18% sobre o combustível. Fez diferença aí na sua cidade? Pois é, olha o impacto que os impostos fazem no preço final. Se você conhece alguém que usa carro para se locomover, já manda esse vídeo para essa pessoa. Por que passar raiva sozinha, né? Então, atualmente, dos R$100 que a gente coloca de gasolina, R$18 viram imposto, o ICMS. A gasolina tá baratinha agora? Não, porque isso vai muito além do imposto. A estratégia de retirar os impostos dos derivados, ela só faz sentido de curtíssimo prazo, não vai resolver o problema, porque o problema não está nos impostos, o problema está antes na formação do preço
E, por outro lado, vai está reduzindo a arrecadação dos estados, dos municípios e da própria União. Como você vai ver ainda nessa série, muita dessa bagunça, desse preço alto, é resultado de má gestão. E apesar dos combustíveis serem aliviados em ano de eleição, como aconteceu agora, a lógica ainda é exatamente a mesma em inúmeros outros produtos. Mas, se alguns tributos não têm destino específico, como os impostos, como é que você vai saber para onde é que está indo o dinheiro do ICMS que está indo lá para o seu estado? Ahá! Boa pergunta. Para isso foi criada a Lei número 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011. A sua cidade, estado e país têm obrigação, por lei, de mostrar onde está indo toda a grana que você está pagando em impostos. É tipo o Open Finance das contas públicas, sabe? Seja um site, seja documento oficial, aplicativo, carta, em algum lugar, isso precisa estar claro. No caso dos gastos do governo federal, existe o chamado Portal da Transparência, onde você pode ver todas as receitas e despesas do governo. E várias outras cidades e estados utilizam nomes parecidos. Para descobrir aí do lugar onde você mora, na sua cidade, é só pesquisar o nome da sua cidade ou estado mais transparência. Coloca no Google. Provavelmente você vai encontrar hashtag Fica a Dica. E se você sabe da sua cidade, já comenta aqui embaixo. Tem que reivindicar seus direitos. Então, ó, abre o olho. Bora fiscalizar, é o seu dinheiro. Onde chega esses impostos, essa granaiada toda aí, né? Como a gente não sabe, não dá nem pra fiscalizar. Eu vejo na mídia e por aí. Mas acompanhar bem, não acompanho não. E aí, cadê meu dinheiro? Agora faz as contas comigo, porque os números não mentem jamais. Em 2021, nós pagamos 1.875.824.524.802,19 em tributos. Esse foi o recorde histórico de arrecadação. Mesmo com pandemia, crise, estava todo mundo quebrado, mas a máquina pública, meu amor, teve um aumento de quase 18% em relação a 2020. Será que pouco dinheiro, corrupção ou incompetência mesmo? Já que está difícil encontrar resposta aqui no Brasil, eu vou precisar dar um pulo em outro país, que tem uma economia do tamanho da nossa e que paga imposto quase igual a gente. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Canadá. Aqui, assim como no Brasil, cada cidadão paga em média cerca de 1/3 do que ganha em tributos, somando tudo, tá? Ou seja, eles trabalham até abril para pagar essa conta. E o que esses impostos estão bancando? Ai, que inveja! O topo do ranking de qualidade de vida do planeta em 2021. Tá bom pra você? Além disso, o Canadá tá entre os 10 mais seguros, sistema de saúde de primeiro mundo de graça, escola pública de qualidade, baixíssimo índice de desemprego e igualdade de renda. Lá não tem essa de muita gente muito pobre e poucas pessoas muito ricas. E o que banca todo esse sistema? Sim, os impostos. E ninguém lá tá fazendo caridade com a população, não. Os canadenses recebem nada mais, nada menos do que aquilo pelo qual eles pagam. E tem uma outra grande diferença. Aqui no Brasil, a gente paga imposto sem ter a menor ideia do valor. Quando você compra gasolina para o seu carro, por exemplo, você já sabia que pagava tudo aquilo lá de imposto? Pois é, lá no Canadá isso é muito diferente. Quando você compra qualquer coisa lá, o preço que aparece na prateleira ou na etiqueta é o valor sem impostos. Na hora de pagar lá no caixa, os impostos são adicionados em cima do custo. Desse jeito, você vê exatamente qual é o preço do produto e quanto de imposto ele tem. É transparência que fala, né, gente? Bem diferente do Brasil. Enquanto o Canadá usa canos de vidro, onde todo mundo consegue enxergar o que se passa lá dentro e para onde vai o dinheiro, a gente, aqui no Brasil, ainda tá lá, desenterrando os nossos canos e descobrindo que tem vazamento por todos os lados. Menos Luísa, que está no Canadá. E aí você pode me perguntar, como é que a gente muda isso, Nath? Bom,
Agora que você entendeu um pouquinho como é que essa bagunça de impostos e custos de combustível funciona, você que tem que perguntar pro seu deputado, vereadora, prefeito, governador, presidente, qual que é a solução que ele ou ela estão sugerindo para corrigir esses problemas. Porque para pensar, se você descobrisse que o dono do posto te vendeu gasolina adulterada e ferrou com o seu motor, o que você faria? Deixaria por isso mesmo? É brincadeira! E agora que você sabe que tá pagando imposto de primeiro mundo, mas recebendo serviço de terceiro, vai lavar as mãos e deixar ainda mais dinheiro suado escorrer pelo ralo? Eita, para, o que você acha? Recapitulando, os impostos não são nenhuma novidade, muito pelo contrário, eles existem há milhares de anos e a função deles foi se transformando até se tornar no que é hoje, uma ferramenta de bem-estar social e que banca a nossa estrutura de organização democrática. Apesar de não ser o ideal pagar muito imposto, quando a gente recebe o que deveria, ele até que passa a fazer sentido, como é lá no Canadá. Mas, peraí. Tem alguma coisa errada, né? Porque se os impostos não são os vilões, qual é o problema, afinal? A gente trabalha tanto, não sobra pra gente comprar nossas coisas básicas da nossa casa, do necessário pro povo, né? Por que no Canadá eles pagam o mesmo de imposto e recebem muito mais? Por que aqui no Brasil não é igual? Eu também me fiz essa pergunta e no próximo episódio você vai descobrir a resposta junto comigo. Ah, e não esquece de espalhar esse episódio para todo mundo e aproveita que é de graça e ainda não paga imposto. No próximo episódio. E esse negócio de imposto é sinistro, hein? Boa parte do que gastamos em energia vai para os impostos? Calma, não surta, vou te explicar. Lógico, o rico paga o quê? Zero. O trouxa sou eu que pago. Vamos viajar no tempo para entender como é que esse pessoal tem trabalhado?